Bom, agora esse vídeo aqui é só para poder fechar o que eu estava falando com vocês. Isso eu já mostrei junto com o simulador. O probleminha é igual ao que tem na página 25 da apostila de vocês. Eu mudei os valores. Estão lá, 1,5 volt, resistência 1 ohm, corrente meio ampere. Já mostrei no simulador. Isso eu já mostrei, representa o gerador. Essa daqui é a equação do gerador. Então, vamos indo. Para ser mais rápido, como é que eu calculo a DDP do gerador? U, E menos RI. É essa expressão que eu já tinha achado na letra B, certo? Então, é essa expressão aqui. Aí, o que eu faço? Basta aplicar. A FEM é 1,5, resistência 1, corrente meio. Multiplicou, olha esse RI, olha esse consumo aqui, olha. Caiu meio volt, então ficou 1 volt lá no ponto C, né? Aí, olha só, para a gente na número 2 achar as potências, potência total e I. Calculou, FEM vezes a corrente, 0,75 watts. Potência dissipada, RI ao quadrado, 1 meio ao quadrado. Esse 1 vezes o 0,5 ao quadrado, 0,5 ao quadrado, 0,25, multiplicou 0,25 watts. Observem que a potência dissipada e total aqui, ó, são uma complementa a outra aqui, ó. Se eu tirar, dá esse meio watt aqui. Mas vamos em frente, ó. Potência útil. O I, 1 vezes meio, né? Vai dar meio watt. Aí, na hora que eu chamei a atenção, olha só, a potência total é 0,75. Se eu tirar a dissipada, sobra a útil, não é isso? A útil mais a dissipada dá essa potência total. Meio com 0,25 dá 0,75. Vamos em frente. Aí o que eles falam? Na questão 3, é para achar essa resistência aqui do circuito. Na hora que a gente vai achar essa resistência aqui, olha, não sei se vocês estão lembrados no simulador lá, sobrou 1 volt para alimentar isso daqui. Então eu volto lá naquela voltagem que eu achei lá na letra C, ó. A DDP que sobrou, que o gerador ainda consegue fornecer. Ele consegue fornecer 1 volt. Consumiu um pouquinho na resistência interna, sobrou 1 volt. Aí eu tenho 1 volt aqui. Então, olha, o RI, 1 volt vai alimentar essa resistência. A corrente é meio ampere. Dividiu dá 2 ohms. Essa é a resistência. E aí, depois pergunta, qual que é a potência dissipada no resistor? Então, eu tenho a potência dissipada é sempre RI ao quadrado, só que agora é a resistência desse resistor, não é a resistência interna da bateria, não, é esse resistor que também dissipa parte da energia, consome, né? Então, vai ficar como? Vai ficar meio ao quadrado, que é a meio ao quadrado, que é a corrente, esse 2 aqui é a resistência que a gente tinha achado anteriormente, certo? 0,5 ao quadrado dá 0,25, né? Multiplicar por 0,25 é a mesma coisa que dividir por 4, então dá meio watt. E depois eles falam para a gente calcular esse valor com o valor anterior das potências. Olha só, 0,75, 0,25 e meio. Meio, eu até grifei, é igual a esse valor aqui, ó. Aquele valor lá era a potência útil fornecida pelo gerador. Aqui embaixo é a potência dissipada. Isso é uma coisa lógica. A potência que pode ser utilizada é a que depois vai ser consumida aqui no resistor, certo? Então tem essa observação. Agora eu vou passar rapidinho aqui, olha, foram as modificações. Eles primeiro falaram que era para introduzir o fio terra,
Eu já expliquei que a corrente ela tem duas opções, ou ela continua no circuito, ou ela descarrega na Terra. Como na Terra tem elétrons livres, ela não descarrega na Terra, ela continua no circuito, porque fio terra só serve para correntes altas demais. Aí elas conseguem descarregar na Terra. Caso contrário, uma corrente já feita para circular no circuito, né? Uma corrente que é suportada, ela permanece no circuito. Continuando, aí são os valores do meu problema, né? A FEM, a resistência interna R minúsculo, a corrente, essa resistência R, certo? O fio terra. Aí colocou os pontos A, B, C, D e E, né? Aí depois que pôs os pontos, lembrando que aqui era o valor da FEM, que era 1,5, aqui é a resistência interna da bateria, do ponto A até o ponto C, tudo isso é representação da pilha do gerador, certo? Embaixo a gente tem a resistência, que pode ser uma lâmpada, um chuveiro, etc. Depois, no ponto A, 0 volt, lá na própria apostila está escrito: toda vez que um ponto é ligado no fio terra, o potencial, se o ponto corresponder a um potencial na Terra, nós vamos ter o potencial igual a zero, certo? Então, zero. No ponto B é 1,5, por quê? Porque a bateria ela promove um aumento do potencial, certo? Depois de B para C houve um consumo, diminui, né, por causa da resistência interna, o RI, né, minúsculo. Aí consumiu energia, toda a resistência consome energia, caiu para 1 volt. Aí nesse fio nada acontece, não há perda nem ganho, mantém o potencial, continua 1 volt. De novo tem outra resistência, outro consumo, consumiu 1 volt, então 1 volt menos 0 volt. Daqui para cá não há mais consumo, né? Esse ponto pode ser, o ponto E pode ser encostado no ponto A, voltagens iguais, 0 volt, fechou o circuito, certo? Lá em cima eu fui colocando essas observações, ó, que vocês podem parar o vídeo, anotar e responder as perguntas que são feitas. No exercício seguinte lá, tem o exercício 5, o exercício 6, certo? Olha lá, ó. Aumenta o potencial na bateria, tá? Depois diminui o potencial entre B e C. C e D, conserva o potencial porque não tem bipolo, certo? Não tem diferença de potencial aqui, porque o fio é liso. Resistência desprezível aqui. Depois diminui o potencial, que tem outro resistor. Depois mantém o potencial, não conserva, não tem mais queda, fio liso. Aí vem para o outro esquema. Ó, no outro esquema, eu fui pondo as DDPs. A primeira, 0 para 1,5, 1,5. Aqui é queda de potencial. Se é queda, por isso que é meio volt negativo. Lá na apostila também, o valor que vocês vão pôr da queda entre B e C é negativo. Aqui não tem queda, é 0. Aqui é queda de novo, olha lá, ó, menos 1 volt. Essa parte aqui, acho que eles não pediram a DDP, a queda nessa resistência, mas eu coloquei na minha aqui, de acordo com os meus dados, menos 1 volt. E aqui é 0, certo? Aí depois, eu usei o simulador, lá ó, lembra? O simulador mostrou, usando o voltímetro do simulador. No voltímetro, eu fiz essa leitura do ponto A e B, entre A e B, a voltagem 1,5 volt. Depois, olha lá, ó, o voltímetro, a leitura, ó, entre B e C, menos meio volt, né? Depois, entre C e D, 0 volt. Depois, entre D e E, olha aqui para vocês verem, 1 volt, que é aquela voltagem que sobrou, né? Depois que a pilha consumiu meio volt,
sobrou 1 volt para fornecer para essa resistência, para essa lâmpada brilhar, ou outro equipamento funcionar. E o último aqui, ó, consumiu 1 volt, aí não sobra mais nada, aqui não tem DDP, aqui é 0 volt, aqui em cima no ponto A, 0 volt. Então, vocês deram uma olhadinha, a tensão é 0. Certo? É isso daí.